Olá, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 19 e ela tem como objeto de conhecimento a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Detalhamento desse objeto de conhecimento. A divisão histórico-cultural, Oriente e Ocidente, divisões geográficas, de religião, de valores e de cultura. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turma, nesta aula nós vamos falar basicamente da divisão do mundo em Oriente e Ocidente. A gente vai entender no decorrer dessa aula, né, quem fez essa divisão, né? Quem dividiu o mundo dessa forma, em Oriente e Ocidente? Quais são os propósitos? É importante vocês entenderem que para tudo a gente tem uma intencionalidade, né? Se o mundo foi dividido entre Oriente e Ocidente, é porque tem ali alguma intencionalidade, tem alguma motivação para que isso seja feito dessa forma, certo? A gente vai entender também no decorrer dessa aula quais são as principais civilizações existentes no chamado mundo oriental. Nós vamos entender um pouco em relação ao seu aspecto cultural, político, religioso. Vamos entender também sobre a existência entre diferentes civilizações dentro do chamado mundo oriental, certo? E para a gente compreender melhor essa questão dessa divisão do Oriente e Ocidente, é necessário a gente entender que essa divisão Oriente-Ocidente, ela foi feita a partir dos ocidentais, certo? Em especial dos países europeus. E qual era a ideia, né? Por que dividir o mundo em Oriente e Ocidente? Vocês sabem que os europeus, eles colonizaram boa parte do mundo, né? E nesse processo de colonização feita pelos europeus, eles sempre se colocaram como superiores em relação às outras civilizações, em relação aos outros povos, certo? E essa ideia de dividir o mundo em Oriente e Ocidente vem daí, de colocar o mundo ocidental como mais civilizado, como mais avançado do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. É uma forma que eles encontraram de justificar, por assim dizer, o seu domínio sobre outras civilizações, sobre outros povos e outras regiões, certo? Por isso tem essa questão do Ocidente e Oriente, entendendo que os europeus colocaram o Oriente, tá? O Oriente como inferior ao Ocidente, que é aonde estão os países da Europa, em especial os países colonizadores, né? E os próprios Estados Unidos, né? Então, coloca-se o mundo, né? Entende-se o mundo a partir dessas ideias, a partir da religião, a partir da cultura do chamado mundo ocidental, e os europeus utilizam isso para justificar os seus domínios, né? O domínio deles em relação aos países localizados ali na Ásia e na África em especial. Isso vai ocorrer de uma forma mais intensa a partir do chamado neocolonialismo. E aí a gente precisa entender o que é o neocolonialismo, certo? Bem, a palavra neocolonialismo, ela tem ali um prefixo, né? Ela tem uma palavrinha que antecede, perdão, o colonialismo, que é a palavrinha neo ali, né? Então, o que o neo significa, professor? O neo significa novo. Então, a palavra neocolonialismo marca ali novo colonialismo, que vai acontecer, em especial, a partir do fim ali do século XIX. Professor, o que tem de novo nesse colonialismo e o que era o colonialismo, né, somente? Bem, nós tivemos durante o período de expansão marítimo-comercial o chamado colonialismo, no século XVI, no século XVII. E esse colonialismo ele era feito a partir da força militar, da ocupação efetiva do território, como os europeus fizeram, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Isso era o colonialismo. O neocolonialismo é uma forma diferente de realizar essa colonização. É um novo colonialismo. E o que tem de diferente em relação ao colonialismo? É que aqui o domínio ele é feito de forma mais indireta,
certo? Esse domínio ali ele é feito a partir da dependência econômica estabelecida, em especial entre os países que estão sofrendo esse processo de neocolonialismo, né? E também ali o domínio político, cultural em relação a esses outros países, a esses outros povos, certo? E os europeus, eles fizeram esse neocolonialismo na Ásia e também no continente africano, como eu falei para vocês, lá no fim do século XIX já. E aí, a partir daí, houve essa divisão do mundo em Ocidente e Oriente, com a dominação ali europeia sobre as civilizações orientais. E foi uma forma também de justificar, tá, esse domínio europeu. É preciso justificar. Por que os europeus têm que dominar os outros povos, as outras civilizações? Porque eles se colocaram como civilizações superiores às demais, certo? E aí ele justifica o domínio a partir daí. Claro que isso não é o que acontece do ponto de vista prático, conforme a gente vai ver, analisando ali as civilizações orientais de uma forma geral. A gente vai verificar que não existe uma civilização melhor ou pior que outras, e que todas as civilizações têm a sua importância, têm a sua relevância e são diferentes nos aspectos culturais, políticos, econômicos, religiosos, certo? Vamos entender um pouco melhor sobre o chamado neocolonialismo. Acompanhe aqui comigo. Bem, o neocolonialismo, ele é muitas vezes visto como uma continuação do colonialismo, lá do século XVI, do século XVII em especial, certo? Mas de uma forma mais indireta e sutil, ou seja, a colonização aqui no neocolonialismo não era como no colonialismo, onde a gente tem ali os territórios sendo ocupados efetivamente, né, através do controle, do domínio militar, através da ocupação mesmo por parte dos colonizadores. Aqui ela é mais indireta, certo? Bem, destaco também para vocês que ele teve ali impacto duradouro, né, nas relações globais e na configuração do mundo, né? O neocolonialismo, tá? Desse mundo moderno que a gente vivencia. E muitos dos desafios enfrentados por países que estão em processo de desenvolvimento têm suas raízes no legado deixado pelo neocolonialismo. E não poderia ser diferente, né, turma? Como o neocolonialismo é uma espécie de novo colonialismo, assim como o que aconteceu lá no colonialismo, ele também deixou heranças muito ruins. No colonialismo, a gente tem, por exemplo, o Brasil, que foi colonizado, né, nesse contexto do colonialismo, e aí o que a gente observa? Que parte da realidade que a gente vivencia hoje é uma herança desse período colonial. Desigualdade social, por exemplo, é uma herança do período colonial. O neocolonialismo atua da mesma forma. A gente vai ter essas diferenças, né? Essas desigualdades. No caso do neocolonialismo, os conflitos, as guerras civis lá no continente africano são são heranças do chamado neocolonialismo, certo? Bem, para a gente entender um pouco melhor sobre a questão das civilizações orientais de uma forma geral, que é o que a gente vai ver um pouco, e os impactos do neocolonialismo dentro dessas sociedades, lá da Ásia, do continente africano, a gente precisa entender melhor o que é uma civilização, né? Isso. E eu tenho aqui alguns pontos para destacar para vocês acerca do que seria uma civilização. Olha só, a civilização são complexos sistemas do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico e cultural. E esses sistemas complexos de organização, eles surgem ali quando uma sociedade ela atinge um alto grau de desenvolvimento em várias áreas, certo? Tanto na economia, como na política, como na cultura, por exemplo. E é importante a gente reconhecer que cada civilização ela é única. Não existe uma civilização igual à outra. Ela pode ter um aspecto que se assemelha a outra civilização, né? Mas, assim, cada civilização é única, certo? E pode exibir ali grande variedade de características e traços ali diferentes entre elas, certo? Tendo esse entendimento de que cada cultura, cada civilização, perdão, ela é única, certo? A gente vai analisar aqui alguns pontos que às vezes são comuns ali entre as civilizações. Acompanhe aqui comigo. Bem, características gerais ali, por assim dizer, das civilizações, né? Características que são mais gerais e chegam ali a todas as civilizações.
entendendo que elas são civilizações, nunca são idênticas, certo? Elas vão se diferenciar por diversos aspectos, certo? Bem, nós temos ali a organização política e social complexa, né? Toda civilização, ela tem uma organização tanto política como do ponto de vista social bastante complexa. Desenvolvimento econômico avançado, né? Então elas se organizam de forma que o seu desenvolvimento econômico ele tem ali características mais modernas, por assim dizer, mais avançadas, como a própria palavra já sugere ali. Crescimento urbano, né? E também arquitetura monumental. Olha só a civilização egípcia, né? Lá no norte da África. Construíram ali as pirâmides, né? Então a gente tem a arquitetura marcando ali também essas civilizações. Desenvolvimento cultural e intelectual. As civilizações normalmente apresentam um alto desenvolvimento, tanto do ponto de vista cultural como intelectual. Sistema de crença e religiões organizadas, tá? Toda civilização vai ter ali um sistema de crença e religiões organizadas. E também a gente tem a interação e influência cultural, né, entre os grupos étnicos que compõem uma determinada cultura, certo? Bem, tendo esse entendimento do que são ali, do que são as civilizações, né, dessas características das civilizações, eu quero tratar, a partir deste momento com vocês, um pouco mais sobre as características das civilizações de uma forma geral, oriental, certo? E aí a gente vai começar mostrando para vocês o mapinha dessa região, né, mais oriental, que pega ali a Ásia em quase sua totalidade, né? E nós temos também mais embaixo, ali no nordeste do continente africano, a chamada Península Arábica, que está dentro também desse conjunto de civilizações que compõem as civilizações orientais, certo? E ali na Península Arábica, ali no nordeste da África, a gente tem os países ali, como por exemplo o Catar, os Emirados Árabes Unidos, dentre outros que estão ali nessa região, certo? E o que são, professor, essas civilizações orientais? As civilizações orientais, elas são ali extremamente diversas. Primeiro ponto, tá certo? Abrange ali uma vasta área geográfica, e essa área geográfica inclui ali o leste da Ásia, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia e o Oriente Médio, que é aquela região que eu falei para vocês, ali na Península Arábica. Uma curiosidade, né? O nome Oriente Médio vem do fato dessa região ficar no meio do caminho, né? Entre a Europa e a Ásia. Por isso o nome Oriente Médio. O que essas civilizações orientais, né, definidas como orientais, trazem de diferente? E quais são as características gerais que a gente pode observar nessas civilizações tidas como civilizações orientais? Acompanhe aqui que eu tenho algumas características para a gente observar. Bem, turmas, cada uma dessas civilizações orientais possui suas próprias características, né? Possui ali características distintas. Lembre-se, eu falei para vocês que cada civilização ela é única. Não existe uma civilização que seja totalmente 100% idêntica à outra, por assim dizer. Mas nós temos ali algumas características que são comuns a essas civilizações orientais. Um exemplo: história antiga e cultura rica. Essas civilizações orientais, elas são milenares, certo? Elas existem ali há milênios, por assim dizer, certo? Outro ponto, diversidade étnica e cultural. Então, dentro dessas civilizações orientais, a gente tem uma diversidade tanto do ponto de vista étnico, né, com diversos povos, e cultural bastante diferentes, né, bastante intensa. Então, temos muita diversidade dentro dessas civilizações orientais. Grande desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico e também religioso. Embora os europeus tenham induzido ali a gente a acreditar que essas civilizações não eram tão desenvolvidas, né? Fortes tradições culturais, basta a gente verificar, por exemplo, a civilização japonesa, indiana, né? Que tem ali fortes tradições do ponto de vista cultural. E organização social complexa, né? Que é comum, inclusive, em todas as civilizações de uma forma geral. Bem,
Vou citar para vocês o que talvez seja o principal exemplo lá da civilização oriental, né? Principal não, né? Um dos exemplos ali de civilizações dessa região oriental, que é a civilização chinesa, tá? Ou cínica, como queiram. Bem, não abrange só a China, né? Conforme a gente já deduz, né? Além da China, vai abranger também os países vizinhos, certo? Como, por exemplo, a Mongólia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Taiwan, vocês sabem que não é um país, né? É uma província separatista lá da China. E os países do mundo, inclusive a ONU, não reconhecem Taiwan como país independente. A China, muito menos, né? Hong Kong também não chega a ser um país. Eu falei para vocês que é uma cidade autônoma, né? Ela tem uma certa autonomia em relação ali ao governo de Pequim, em relação à China, certo? Bem, e o Sudeste Asiático, com menor intensidade, compõe ali a civilização chinesa, certo? Bem, a civilização chinesa, de uma forma geral, ela é considerada uma das mais antigas, né, civilizações que a gente tem no mundo. Filosofias com grande significado, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista político, ecológico também. Utiliza ali ricos sistemas de linguagem na escrita, baseadas ali nos chamados ideogramas. O que são esses ideogramas, professor? Bem, são aqui, eu vou falar, espécie de gravuras, tá? Desenhos ali que marcam, inclusive, ali a língua da civilização chinesa, certo? E é interessante, vou pegar, por exemplo, o da montanha para a gente ver a evolução, né? De como ele foi ficando, olha. Aí, hoje representado mais dessa forma aqui, em forma de caracteres, né? Então, a gente tem muito desses ideogramas compondo ali o sistema de linguagem que a civilização chinesa tem. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão religiosa, né? Nós temos ali religiões ou filosofias de vida que são bastante diferentes das religiões que nós temos no mundo ocidental, né? E eu vou destacar algumas para vocês aqui. O confucionismo, certo? Que é considerada ali uma ideologia religiosa que orienta ali a vida de uma forma geral, tanto do ponto de vista social, como política, como cultural também. O Kongfutsu é que tem o seu nome ali gravado em latim com o nome de Confúcio, certo? É Kongfutse, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que o Tao, que é o caminho superior, né? Essa palavra Tao seria uma espécie de caminho superior, é uma maneira de ter uma vida equilibrada, satisfazendo não só as nossas vontades do céu, mas também as vontades aqui na Terra. É como se fosse um ponto de equilíbrio, o Tao, certo? Temos também o taoísmo, certo? Que também é uma filosofia de vida, uma religião chinesa milenar também, na qual o ser humano ele deve viver em harmonia com a natureza. Inclusive, isso está faltando no mundo ocidental, né? Essa ideia de viver em harmonia com a natureza, já que a gente, o mundo de uma forma geral, mas o mundo ocidental tem uma visão assim do homem muito separado da natureza às vezes, né? E isso traz ali, agrava os problemas ambientais que a nossa sociedade vivencia, certo? Então, aqui no taoísmo, a gente tem ali o homem sendo visto como parte da natureza. Por isso, esse cuidado maior com a natureza. Dessa forma, acredita-se que, quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, nós atingimos o equilíbrio, e esse equilíbrio é chamado de Tao, certo? Temos também ainda, dentro da questão religiosa, espiritual, das civilizações orientais, o budismo, né? É uma religião, é uma filosofia de vida também, na qual o conhecimento, a sabedoria, o intelecto tem uma grande relevância. É muito importante a questão da sabedoria, do intelecto, do conhecimento dentro do chamado budismo, certo? E seus seguidores adquirem com a prática a tão sonhada paz interior. Inclusive, nós precisamos, né? Tá, todo mundo parece carente dessa paz interior. Bem, falamos um pouco, né, sobre as civilizações orientais,
né? E aí a gente destacou a civilização chinesa, né? Mas a gente tem uma questão aqui, por exemplo, de algumas regiões da África também fazerem parte do ponto de vista social e cultural, em especial, né, também como parte ali dessas civilizações orientais. Então, a partir desse momento, a gente vai entender um pouco sobre essa questão de como foi esse neocolonialismo dentro do continente africano, quais foram os impactos. Tanto o neocolonialismo ele atingiu tanto a Ásia, né, como também a África, de uma forma geral. E aqui vocês estão vendo um mapazinho da África, certo? O que está em verde aqui em cima é a chamada África Mediterrânea, ou África do Norte, certo? E ao sul, nessa região mais embaixo, a gente tem uma outra parte da África, que é a África subsaariana, né? Elas são separadas por pelo deserto do Saara, tá certo? Separa essa África mediterrânea e a África subsaariana, mas essas diferenças vão para além daquilo que separa do ponto de vista natural, que é o deserto do Saara. São duas regiões completamente distintas, certo? Aqui no norte, a gente teve uma ocupação completamente diferente, né, do processo de colonização e ocupação dessa região da África mais ao sul. E a gente vai entender um pouco como foi esse processo. Acompanhe aqui comigo. Olha, o continente africano, ele é o terceiro maior continente em extensão territorial, né? É o terceiro maior continente do planeta em extensão territorial. Apresenta ali grande diversidade, tanto do ponto de vista étnico, dos povos que ali vivem, né, como cultural. Além, é claro, de peculiaridades, né, particularidades nas questões que envolvem os aspectos físicos. Quando a gente fala de África, a gente sempre lembra de savana, né? Mas a África não se resume à savana. Nós temos ali outros biomas, outros aspectos físicos que são muito distintos a depender da região do continente africano que você vai estar. Este aspecto, né, o aspecto físico, proporcionou essa divisão. Uma das formas de regionalizar, uma das formas de dividir o continente africano. O deserto do Saara, né, dividiu a África entre a África mediterrânea, ou África do Norte, né, e a chamada África subsaariana, sendo o deserto do Saara a barreira natural dividindo essas duas partes do continente africano. Prosseguindo, a gente observa que, além desse divisor natural, né, que é o deserto do Saara, a gente tem outros elementos que dividem essa África. No norte, a gente tem a questão do islamismo, né, que é a religião predominante nessa África mediterrânea. E para o sul, né, abaixo do deserto do Saara, a gente tem as civilizações negro-africanas, que estão mais ali concentradas na parte sul, como eu já falei, do Saara. E são formadas ali por comunidades tribais, que são divididas ali em inúmeros povos, né, falam ali diferentes idiomas também e têm costumes bastante diferentes. E a gente vai entender um pouco melhor quais são ali as diferenças entre essas civilizações negro-africanas. Acompanhe aqui comigo. Bem, a diversidade cultural nessa região é imensa, conforme eu já falei para vocês. Então, nós temos diversos grupos étnicos que compõem ali, né, essas civilizações negro-africanas. Bem, destaco para vocês que essas diferenças elas estão ligadas ali aos aspectos culturais, de uma forma geral, que são distintos. Dialetos, danças, religiões, entre outros, certo? Bem, as famílias elas são formadas basicamente por um imenso conjunto, né, com centenas de indivíduos, tio, avós, sobrinhos, cunhados e outros. Formam ali núcleos familiares muito grandes, certo? E as culturas negro-africanas, de uma forma geral, elas encontram-se ali em crise. E essa crise que eles estão vivenciando está ligada ali aos efeitos da dominação do mundo ocidental de uma forma geral, certo? A essa divisão política na urbanização, na industrialização e nos seus valores. Não esqueçam que os europeus partilharam a África, certo? Dividiram a África entre si, alemães, belgas, dentre outras nações europeias, fizeram a partilha dessa África. E durante esse processo de colonização dos europeus, né, que partilharam, que dividiram essa África, eles não respeitaram as peculiaridades de cada grupo que existia ali. Então, o que eles fizeram? Eles separaram grupos amigos, né, e juntaram ali grupos rivais, grupos étnicos que não se davam bem. Professor,
qual a consequência, né, que a gente tem dessas ações feitas ali pelos europeus dentro desse processo de neocolonialismo. As guerras civis, né, é uma das principais consequências desse processo de colonização do continente africano de uma forma geral, né? Então, os europeus colocaram ali pessoas, grupos étnicos rivais, e quando eles saíram, esses grupos étnicos eles começaram a brigar ali pelo controle, pelo poder dentro do território, né? E aí o que acontece? Isso levou os países africanos a mergulharem em guerras civis, que até hoje assolam essas civilizações e impedem ali o desenvolvimento econômico, político desses países, certo? E isso é fruto, isso é herança do neocolonialismo, né, do colonialismo dentro do continente africano de uma forma geral, certo? Então, essa realidade vivenciada pelo continente africano, ela é fruto ali, né, desse domínio feito pelos europeus de uma forma geral, que deixou consequências que até hoje as civilizações que vivem na África, elas sentem, certo? Bem, dando continuidade, vocês já observam que nós estamos aqui vendo um mapa mundi e nós temos os continentes sendo destacados, né? Continente americano, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. E nós temos o meridiano de Greenwich, que é aquela linha ali em vermelho, que corta o mundo de norte até o sul e divide o mundo em dois hemisférios, né? Leste e oeste, oriental ou ocidental, né? Mas essa divisão Oriente e Ocidente aqui, ela é mais geográfica, tá certo? Não é aquela que a gente estava vendo, que é mais cultural, por assim dizer. Bem, a partir desse momento, eu gostaria de destacar para vocês duas palavras que são muito importantes para a gente entender esse domínio europeu sobre as civilizações orientais, que é o etnocentrismo e o eurocentrismo, certo? O etnocentrismo, ele acontece quando um indivíduo ou um conjunto de pessoas coloca a sua própria cultura como superior, como melhor em relação às outras culturas. Então, quando a gente tem o etnocentrismo, é quando a gente tem um povo ou um indivíduo dizendo que a sua cultura ela é superior em relação às outras culturas, certo? E aí, turma, quem tem o eurocentrismo, perdão, ele é considerado ali, ele considera os valores europeus como superior, né, como central ali em relação ao restante do mundo. Então, enquanto o etnocentrismo ele marca ali o indivíduo ou um grupo se colocando a sua cultura enquanto superior a outro, o etnocentrismo, né, a outras culturas, o eurocentrismo coloca a civilização europeia, por assim dizer, como superior às outras civilizações, certo? Bem, além disso, a visão do eurocentrismo ela foi reforçada ali de diversas formas. E a cartografia ajudou bastante, né? Colocando ali o continente europeu, representando o continente europeu bem maior do que realmente ele é, colocando ali o meridiano de Greenwich também na Europa, dividindo o mundo ali em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, conforme eu já falei para vocês. O domínio europeu permitiu um maior intercâmbio ali, é claro, entre os povos da Ásia e da África com o mundo ocidental. Porém, né, o conhecimento sobre os orientais foi construído ali com base em estereótipos bastante preconceituosos, inclusive, certo? É fruto justamente dessa visão eurocêntrica, que coloca o europeu como civilização superior, né? Sobre as características culturais e linguísticas, né, de outras civilizações, como, por exemplo, as localizadas no Oriente. Bem, o que a gente observa? Um exemplo aqui dessa visão eurocêntrica do mundo, né, que é bastante preconceituosa em relação às outras civilizações. O perigo amarelo, né, também conhecido ali como terror amarelo, ou espectro amarelo, uma metáfora ali racista, né, que descrevia os asiáticos orientais como um perigo e uma ameaça para o mundo ocidental. Não esqueça que tudo isso vem para justificar o domínio europeu, né? Colocar as outras culturas, as outras civilizações como inferiores, por assim dizer, em relação
a Europa, em relação ao mundo ocidental, é uma estratégia para justificar esse domínio do mundo ocidental em relação às outras civilizações, certo? Bem, do mundo ocidental, tá? Em relação às outras civilizações, em especial as civilizações orientais. Mas essa visão eurocêntrica ela se estende também para outros países, em especial aqueles que foram ali colonizados, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.